Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura anual da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo no livro do profeta Samuel, capítulos 21, 22 e 23. Lembrando sempre que nós estamos usando a versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo 21 do primeiro livro do profeta Samuel. Então Davi veio a Nobe e Aimeleque, o sacerdote, e Aimeleque temia encontrar-se com Davi e lhe disse: Por que estás sozinho? Não há homem contigo? E Davi disse a Aimeleque, o sacerdote: O rei me ordenou um negócio e me disse que nenhum homem saiba qualquer coisa onde eu te envio. E sobre o que te ordenei, eu indiquei os meus servos para tal e tal lugar. Agora, portanto, o que há debaixo da tua mão? Dá-me 5 pães da tua mão, ou o que houver. E o sacerdote respondeu a Davi e disse: Não há nenhum pão comum debaixo da minha mão, mas há o pão consagrado. Se os jovens tiverem se guardado, ao menos de mulheres, se os jovens tiverem se guardado, ao menos de mulheres, ou seja, não ter tido intimidade. Davi respondeu ao sacerdote e disse: Em verdade, as mulheres nos foram tiradas há 3 dias, desde que saí, e os vasos dos jovens são santos, e o pão é de algum modo comum, sim, embora tenha sido santificado neste dia no vaso. Assim o sacerdote lhe deu pão consagrado, pois não havia ali pão que fosse pão para a apresentação, e que foi tomado de diante do Senhor para colocar o pão quente no dia em que se foi retirado. Ora, um certo homem dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor, e o seu nome era Doeg, um edomita, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. E disse a Aimeleque: Não há aqui debaixo da tua mão uma lança ou espada? Pois não trouxe nem a minha espada. E disse Davi a Aimeleque: Não há aqui debaixo uma lança ou uma espada? Pois não trouxe nem minha espada e nem minhas armas comigo, porque o negócio do rei se exigiu pressa. E o sacerdote disse: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu mataste no vale de Elá, eis que ela está aqui, envolta em um tecido atrás do éfode, que quiseste tomá-lo. Se quiseres tomá-lo, toma, pois não há aqui outra, salvo aquela. E Davi disse: Não há nenhuma como esta, dai-me, ou seja, ele pediu, dai-me cá. E Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul, e foi para Aquis, o rei de Gate. E os servos de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu seus milhares e Davi feriu 10 milhares? Davi guardou essas palavras no seu coração e ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. E ele mudou o seu comportamento diante deles e fingiu-se de louco em suas mãos, e arranhou as árvores do portão, e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba. Então disse Aquis aos seus servos: Eis que vedes que o homem está louco. Por que então me trouxestes? Tenho eu necessidade de loucos para que trouxestes este companheiro para agir como louco na minha presença? Está ele sujeito à minha casa? Então Davi se fez ali, se passar de louco na presença do rei dos filisteus, do rei Aquis. Agora o capítulo 22. Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviram isto, eles para lá desceram até ele. E todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam com dívidas, e todos os que estavam descontentes, ajuntaram-se a ele. E ele se tornou capitão sobre eles, e com ele havia cerca de 400 homens. E Davi foi dali para Mispa de Moabe, e ele disse ao rei de Moabe: Permite, rogo-te, que o meu pai e a minha mãe venham e estejam comigo, até que eu saiba o que Deus fará por mim. E ele os trouxe diante do rei de Moabe, e eles habitaram em todo o território em que Davi esteve na fortificação. E o profeta Gade disse a Davi: Não permanecerás na fortificação, parte e vai para a terra de Judá. Então Davi partiu e adentrou a floresta de Harete. Quando Saul ouviu que Davi e os homens
que com ele estavam foram descobertos, agora Saul permanecia em Gibeá, debaixo de uma árvore em Ramá, tendo em mãos a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então Saul disse aos seus servos que estavam junto de si: Ouve agora, vós benjamitas, dará o filho de Jessé a cada um de vós campos e vinhedos, e fará de vós capitão de milhares e capitão de centenas, para que todos vós tenham conspirado contra mim, e não haja ninguém que me mostre o que o meu filho fez um pacto com o filho de Jessé, e não haja nenhum de vós que esteja undoído por mim, ou que me mostre o que o meu filho incitou o meu servo contra mim, para estar deitado em espera, como neste dia? Então respondeu Doeg, o edomita, o qual estava colocando acima do servo de Saul, e disse: Eu vi o filho de Jessé vindo a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, e ele consultou o Senhor por ele, e lhe deu provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa do seu pai, e os sacerdotes que estavam em Nobe, e eles vieram todos ao rei. E Saul disse: Ouve agora tu, filho de Aitube. E ele respondeu: Estou aqui, meu senhor. E Saul lhe disse: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé, ao dar-lhe pão, uma espada, e teres consultado a Deus por ele, para que ele se levante contra mim e está deitado à minha espera, como neste dia? Então Aimeleque respondeu ao rei e disse: E quem é tão fiel dentre todos os teus servos quanto a Davi, que é o genro do rei, e que vai segundo a tua ordem, e é honorável na tua casa? Meu Deus! Comecei eu então a consultar a Deus por ele? Esteja isto longe de mim, que o rei não impute qualquer coisa ao teu servo, nem à casa do teu pai, pois o teu servo não sabia nada de tudo isso, menos ou mais. E o rei disse: Certamente morrerás, Aimeleque, tu e toda a casa do teu pai. E o rei disse aos homens da infantaria que estavam junto a ele: Volvei e matai o sacerdote do Senhor, porque a sua mão também está com Davi, e porque eles souberam quanto ele fugiu e não me mostraram. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos sobre o sacerdote do Senhor. E o rei disse a Doeg: Volvei tu e cai sobre o sacerdote. E Doeg, então o edomita, volveu e caiu sobre os sacerdotes e matou naquele dia 85 pessoas que vestiam um éfode de linho. E Nobe, a cidade dos sacerdotes, ele feriu com o fio da espada, tanto homens como mulheres, crianças e lactentes, e bois e jumentos e ovelhas ao fio da espada. E um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, o nome Abiatar, escapou e fugiu atrás de Davi. E Abiatar mostrou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. E Davi disse a Abiatar: Eu soube naquele dia, quando Doeg, o edomita, ali esteve, que ele seguramente contaria a Saul: Eu causei a morte de todas as pessoas da casa do teu pai. Fica tu comigo, não temas, pois aquele que busca a tua vida, busca a minha vida, também busca a tua vida, mas contigo tu estarás salvo. Agora, cena terrível, irmãos? 85 sacerdotes mortos em apenas um dia pela espada de Doeg, o edomita. Meu Deus. Capítulo 23 agora. Então eles contrataram Davi, dizendo: Eis que os filisteus lutam contra Keila e roubaram as eles. Portanto Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo eu ferir os filisteus? E o Senhor disse a Davi: Vai e fere os filisteus e salva Keila. E os homens de Davi lhe disseram: Eis que estamos temerosos aqui em Judá, quanto mais se formos a Keila contra os exércitos filisteus. Então Davi consultou o Senhor mais uma vez, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus em tuas mãos. Assim Davi e os seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus, e trouxeram o seu gado e feriram com um grande massacre. Assim Davi salvou os habitantes de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu até Davi a Keila, ele desceu com o éfode na mão. E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila. E Saul disse: Deus o entregou na minha mão, pois está cercado, ao entrar numa cidade em que tem portões e barras. E Saul chamou todo o povo à guerra para descer a Keila, para sitiar a Davi e os seus homens. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele. E disse a Abiatar, o sacerdote: Traz-me aqui o éfode. Então disse Davi:
o Senhor, o Deus de Israel, o teu servo, certamente ouviu que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila na sua mão? Descerá Saul, segundo ouviu o teu servo? O Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse, ele descerá. Então disse Davi, entregarão os homens de Keila a mim e os homens na mão de Saul? E o Senhor disse, eles te entregarão. Então Davi e os seus homens, os quais eram certamente 600, levantaram-se e partiram de Keila e foram para onde quer que conseguiam ir. E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila. Ele refreou de seguir adiante. E Davi habitou no deserto, em fortalezas, e permaneceu em um monte no deserto de Zif. E Saul procurou todos os dias, mas Deus não o entregou em sua mão. E Davi viu que Saul havia saído em busca da sua vida, e Davi estava no deserto de Zif, em um bosque. E Jonatas, filho de Saul, levantou-se e foi até Davi no bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. E tu disse, não temas, pois a mão de Saul, o meu pai, não te achará, e tu serás rei sobre Israel, e eu estarei junto a ti, e isto também o meu pai o sabe. E os dois fizeram um pacto diante do Senhor, e Davi habitou no bosque, e Jonatas foi para sua casa. Então os zifeus subiram até Saul a Gibeá, dizendo, não se esconde Davi conosco em fortalezas no bosque, no outeiro de Haquila, o qual fica ao sul de Gesimon. Agora, portanto, ó rei, desce, segundo todo o desejo da tua alma em descer, e a nossa parte será entregue na mão do rei. Saul disse, bendita sejais vós do Senhor, pois tendes compaixão de mim. Ide, rogo-vos, preparai-vos ainda, e conheçais, e vede onde é o seu lugar predileto, e a quem ali o tem visto, pois me foi informado que ele age muito sutilmente. Veja então, e tomai conhecimento de todos os lugares que espreitam, e onde se oculta, e vinde novamente a mim, pois com certeza eu o irei convosco. E sucederá que, se ele estiver na terra, eu procurarei diante de todos os milhares de Judá. E eles se levantaram e foram a Zif, diante de Saul. Mas Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície do sul de Gesimon. Saul e os seus homens também foram à sua procura e avisaram a Davi. Então ele desceu para dentro de uma rocha e habitou no deserto de Maom. E quando Saul ouviu isso, ele perseguiu Davi no deserto de Maom. E Saul foi para este lado do monte, e Davi com os seus homens para aquele lado do monte. E Davi se apressou em fugir por temor de Saul, pois Saul e seus homens cercaram Davi e os seus homens por todos os lados para apanhá-los. Mas chegou um mensageiro a Saul, dizendo, apressa-te, vem, pois os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul retornou da perseguição de Davi e foi contra os filisteus. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Selah Hamalecote. Selah Hamalecote. E Davi subiu dali e habitou nas fortalezas de En-Gedi. Então, a gente vê aqui, né, meus irmãos, cenas terríveis da parte de Saul. A matança dos sacerdotes em Nob, essa perseguição implacável contra Davi, né, que nada tinha contra Saul, contra a vida dele, a família dele, mas foi severamente perseguido pelo então rei de Israel, mas que já havia sido deposto da sua autoridade de rei, e a autoridade foi passada, como a gente vê no capítulo 16, para Davi. Amém, meus amados? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.